Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode ser uma boa noite mais bonita. Eu só ouvi aqui a voz do Tuta. Também estou mais perto dele, né? Mas teve alguns irmãos que eu não escutei o boa noite. Aquele boa noite bonito. Boa noite, igreja. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. E à medida que você se colocar de pé, abrace um crente que seja mais bonito do que você, em nome de Jesus. E diga assim: Jesus é bom, Ele faz milagres. Ô Valéria, a gente fala, abrace um crente que seja mais bonito. A gente, será que tem alguém mais bonito que eu? Acho que não. Glória a Deus. Você que está na sua casa, desejamos uma ótima noite para você. Seja bem-vindos. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é bom, que a bondade, a fidelidade dEle dura para sempre, de geração em geração. Pai, louvado seja o Teu nome. Te rendemos honra, glória e louvor. Bendizemos o Teu nome, adoramos a beleza da Sua santidade. É por isso que nós nos reunimos aqui, para glorificar e Te exaltar, Senhor. Que esta seja uma noite em que sejamos cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, passeie no meio de nós, tenha liberdade, trazendo cura, provisão, libertação, restauração, transformação, salvação. Que seja uma noite de salvação, Senhor. Nós cremos que quando o Teu Espírito Santo nos toca, vidas são transformadas, realidades são mudadas, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que histórias sejam transformadas e que pessoas possam viver a história que o Senhor tem para nós. Queremos fluir, Senhor, nos Teus rios, porque só Tu és bom. Não há outro igual a Ti, não há outro como Tu. Só Tu és bom. E um dia todos os povos, línguas, tribos, raças e nações declararão que só Tu és bom. A Ti a honra, a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que Ele é bom. Cadê as palmas? Vai! 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 Vamos juntos! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga a todos os povos: todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos juntos! Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Diga: Deus é bom! Deus é bom. Yeah. Senhor, Tu és bom! 1, 2, 3! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Diga, Deus é bom! Deus é bom. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom e a tua bondade, a tua fidelidade dura para sempre sobre as nossas vidas. Amém! Glória a Deus. Amém. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso lugar seguro. E é por isso que nós confiamos nele. Pode vir o temporal, pode vir o dia mau, mas nós estamos firmados na rocha inabalável. Um grande coral. Vamos juntos, numa só voz. Todos juntos. Vem o temporal, Diga isso. vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Olha só. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, com direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Lá do início, diga, vem o temporal, assim. Vem o temporal, Pode vir o dia mau, cante. vem o dia mau, Mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver. com ele eu posso até sorrir. Se você crê nessa palavra, vamos juntos. Cante! Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Mais uma vez, vamos dizer. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Uma só voz declare que ele é o teu lugar seguro, assim. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Vamos juntos. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar. Segura um pouquinho aí, por favor. Que Ele é o nosso lugar seguro. E parece às vezes ousadia da nossa parte quando nós declaramos: vem o temporal, vem o dia mau. E quando lá está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, algumas pessoas acabam interpretando que como isso fosse um mantra, ou que de alguma forma esse texto fosse nos dar algum superpoder. Mas como o apóstolo Paulo antecede esse trecho, ele fala que ele sabe o que é viver no pouco, ele sabe o que é viver no muito. Ele sabe o que é viver em abundância, ele sabe o que é viver na escassez. Ele sabe o que é viver quando tem tudo, quando não tem nada. Independente do cenário, em todas essas coisas, nós podemos suportar, porque quem nos fortalece é Cristo Jesus. Quem nos fortalece é o Senhor. É Ele quem nos fortalece. Meu irmão e minha irmã, se nessa noite, aumenta mais um pouquinho para mim. Não tira a minha voz não, por favor. Se nessa noite você está aqui neste lugar com seu coração contrito, seco, árido, o que nós temos a dizer para você, que independente do cenário que você se encontra, o Senhor tem um escape para a sua vida. O Senhor tem um escape para a sua casa. Ele tem poder de abrir um caminho no meio do deserto. Ele tem poder de fazer a tempestade parar. Por isso, a palavra do Senhor sobre nós é que nós continuemos a marchar. Nunca pare de lutar. Não desista, meu irmão. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. E na cruz do Calvário, Ele já nos tornou mais que vencedores, em nome de Jesus. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, a força do fogo, diga! Oh, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Vou deixar com vocês. Eu já faz muitas fontes em meio ao deserto. Ouça a voz, ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai não, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar.
jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mas velho faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Levante suas mãos, vamos juntos. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Mais uma vez, diga. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Sobre a sua vida, nuvens que sobre a trazem sua chuvas casa. de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Vem comigo. Que tira a força do fogo. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Declare. Deus já tem. Faz romper. Haverá. Ouça a voz. Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso,
vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Mais uma vez, assim. Em tempos de guerra, nunca pare de durar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de... Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape e o descanso, a cura, sem demora, sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem, sem demora. Para sua vida, para sua vida, para sua vida, para sua vida, para minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Deus, por mais uma vez nós podemos estar aqui, ter esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa adorando o Teu santo nome. Muito obrigado, porque nós não temos palavras para te agradecer, em especial por esse dia, o dia que nós pudemos estar na Tua casa te adorando, te louvando, aprendendo mais sobre o Senhor. Muito obrigado pela vida da Tua igreja que está aqui presente nesse momento, e pela Tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor, que está levando o Seu evangelho a todas as nações, aguardando aquele grande dia da Tua volta, Senhor. Nos dê força, nos orienta, Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, a cada dia, para que possamos estar te servindo melhor, a fim de que nós possamos estar gozando da Sua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, nós te agradecemos e te pedimos desde já, pelo restante desse culto tão maravilhoso, te pedindo pela nossa festa na roça que está lá embaixo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, operando as Suas maravilhas desde já também. Pedimos pela mensagem que vai ser pregada daqui a alguns instantes, Senhor, que o Senhor fale, continue falando aos nossos corações. Nós te oramos assim, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, equipe de cânticos. Obrigado, obrigado, banda. Glória a Deus. Deixa eu ver o povo aí. Ilumina a igreja aí para eu poder ver os irmãos. E dá boa noite para você que chegou um pouquinho depois, mas queremos ouvir o seu boa noite também. Boa noite, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria. Como é bom estarmos aqui mais um domingo na casa do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos, nós nos regozijamos nele. E é muito bom estarmos aqui. E hoje, num dia muito especial, daqui a pouquinho, como tu também lembrou na sua oração, nós teremos um momento muito gostoso de comunhão, é nossa festa. Daqui a pouquinho também a pastora estará se retirando, ela estará pregando na Jardim Esmeralda, pastor Paulo, né? Pastor Paulo Rocha. E é por isso que nesse momento nós mais uma vez vamos orar ao Senhor, mas antes vamos ler o que está escrito em Salmos 121, versículo 2 ao versículo 8, numa só voz, bem bonito. Prepare o seu pulmão aí e preste atenção naquilo que você vai ler, naquilo que você vai declarar sobre a vida do seu irmão e sobre a sua vida, ok? No 3, vamos lá? 3, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem.
Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diga: amém. Glória a Deus, uma verdade para os nossos corações. Uma vez mais, nós vamos estar orando e vamos orar pelas crianças. Temos crianças aí, claro que temos. Eu estou enxergando aqui um monte. Hoje nós não teremos o culto infantil e vamos orar pelas crianças, né? Não tem culto infantil lá embaixo, mas tem oração pelas crianças aqui em cima, o que não falta nunca. Todas as crianças podem vir, vem para cá. Pastora Cris, vem para cá que nós vamos orar pela senhora também. Glória a Deus. Isso. Amém. Mateus, você está nervoso? Daqui a pouco tem Fla-Flu. A gente está machucado, né? Perdemos durante a semana, né? Vai ser jogo de compadre, um consolando o outro, vai dar empate. Glória a Deus. Temos mais crianças? Estão todas aqui? Você que está na sua casa, está perto de alguma criança, faça como iremos fazer agora. Vem para cá, meninas. Isso, vem Bia, vem Helena, vem para cá. Quem não, o que, menina? Você vem aqui abraçar seu pai? Vem orar, vem sim. Obedece, pastor, vem para cá. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar, interceder pela vida dessas crianças que nós recebemos como presente. A pastora Cris estará orando e nós vamos orar pelas crianças. Você aí no seu lugar também, ore pela vida da pastora Cris, que daqui a pouco estará na missão, cumprindo o ID de Jesus, pregando ali em Jardim Esmeralda. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos neste momento, de mãos estendidas, a abençoar as crianças da sua igreja. Te louvamos, Senhor, pelos seus pais e responsáveis que neste domingo não ficaram acomodados em seus lares, mas que ao contrário disso, ouviram a voz do Espírito Santo, vieram até a sua casa para cultuar ao seu nome e trazer seus filhos para serem mais uma vez consagrados ao Senhor no altar da sua casa. Obrigado, Senhor, porque as nossas crianças têm crescido na sua presença. E nos ajude, Senhor, como pais responsáveis, nos ajude como igreja a conduzi-los no caminho para o céu. Nos ajude, Senhor, a vê-los crescer na sua presença, que nenhum deles se perca, Senhor. Que nenhuma destas crianças venham se desviar do caminho do Senhor, mas que eles cresçam em graça, sabedoria e estatura, para que possam no futuro, Senhor, fazer como nós hoje fazemos, ser os adultos desta igreja. Te agradecemos pelos irmãos do culto infantil, te agradecemos pela Cláudia, por sua coordenação, e também guarda-os, porque na semana que vem eles estarão em EBF, que o Senhor esteja protegendo toda esta turma que nós amamos muito. Esse é o nosso pedido, em teu nome, Jesus. Amém. Para as nossas crianças, uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E que coisa boa, né? A pastora Cris lembrou que semana que vem nós teremos a EBF. Mas fique ligado aí. Olha quanta coisa nós teremos essa semana. Na quarta-feira nós teremos culto no lar dos irmãos, do nosso irmão José Pereira. E o ônibus estará saindo às 19 horas, tá bom? Ao lado da primeira praça em Fragoso. Na quinta-feira, dando continuidade à série de estudos, os 10 mandamentos, sobre os 10 mandamentos. Que bênção, meus irmãos, olha, que bênção. Na última quinta-feira, o pastor Cláudio nos trouxe uma reflexão muito profunda sobre o 8º e 9º mandamento. E vamos fechar com chave de ouro, né? Quinta-feira, às 20 horas, Quinta do Milagre, dando continuidade aí com a série dos estudos sobre os 10 mandamentos. No sábado, nós teremos a EBF. E à noite, nós teremos grande noite de música, lirismo e inspiração, às 19 horas. No domingo nós teremos a EBD, às 9 horas da manhã. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração.
nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, domingo à noite, já estou lá no domingo. É aniversário das nossas irmãs da MCM, com a palavra da nossa irmã Leia Ventura, coordenadora estadual da MCM. Que privilégio a irmã Leia estar aqui trazendo uma palavra importante para os nossos corações. Então, minhas irmãs, tragam suas amigas, suas visitantes. Também temos essa oportunidade de fazer isso. Amém? Pode ser. Joia. Glória a Deus. Bom, muitas atividades. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Procurem saber o que está acontecendo no grupo do seu ministério, do ministério que você faz parte. Porque a PIB não para. Temos atividades quarta, quinta, sábado, domingo. Não fique de fora, porque vai ser bênção você participar disso tudo. Bom, dando continuidade aqui, vamos fazer aquele exercício santo, que só quem é da PIB em Piabetá gosta de fazer e sabe fazer bem bonito. Os membros da primeira igreja batista em Piabetá, por favor, se coloquem de pé. Apenas os membros da PIB em Piabetá. Isso. Agora olha para o seu lado e vê se tem algum visitante que ficou sentado aí. Se tem visitante sentado, você coloque esse visitante de pé também, dê um abraço nele, como a Patrícia está fazendo ali. Coisa boa, isso. Diga, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Olha só que privilégio. Glória a Deus. Minha mãe está ali porque ela foi abraçar uma visitante muito importante. Tia Zete, tudo bom, tia? Seja bem-vinda, tia. Glória a Deus. Tudo bom, tio Roberto? Pastor Roberto, seja bem-vindo. Coisa boa. E quem tá no meio de vocês aí, entre a tia Zete e tio Roberto, é a tia Betinha. Mas tia Betinha já é de casa, né? Tia Betinha já é nossa. Que alegria, que alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, como é bom recebermos você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos visita nessa noite, mesmo de pé, bem bonitos, nós vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama você e por causa disso você tem que voltar sempre. 3, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama você e volte sempre. E para os nossos visitantes, uma calorosa salva de palmas. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Podeis assentar. Você que é o nosso visitante virtual, escreva para nós aí de qual cidade, de qual bairro, de qual país, não importa, você está participando conosco. Seja muito bem-vindo também, meu irmão e minha irmã. Nós temos aqui alguns visitantes. Olha só, a Wanda Nascimento. Não vou conseguir entender essa letra, mas o Senhor sabe. Glória a Deus. Minha tia Zete, carinhosamente chamada de tia Zete, tia Elisete, tio Roberto, pastor Roberto, tio querido, que alegria poder nos encontrar nessa noite. Neste momento de dedicação de vidas e ofertas ao Senhor, eu quero convidar aqui a Valéria e a Sandra. Isso. Essa dupla dinâmica, essas meninas que nós amamos, elas estarão louvando ao Senhor, trazendo uma inspiração musical. Que Deus as abençoe, em nome de Jesus. Enquanto elas estiverem cantando, você pode ofertar
a casa do Senhor. Você pode ficar sentadinho, louvando ao Senhor junto com as nossas irmãs. Enquanto elas estiverem cantando, com alegria, saia do seu lugar e oferte a casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, igreja. Diz que não tem jeito, uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo, tudo, tudo. Se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado, selado, selado contra o mal. Ele vai contigo no teu caminhar. Glórias a Deus. Glória a Deus, glórias a Jesus. Uma salva de palmas mais forte, mais bonito. Que Deus continue abençoando
a vida dessas irmãs queridas, a Valéria e a Sandra. A Valéria e a Sandra, que carinhosamente a gente brinca, chama elas de divas da PIB. Coisa boa, elas são bênçãos. Aqui, mãe, obrigado. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 35. O título da nossa mensagem é Jesus, a esperança dos desesperançados. Jesus, a esperança dos desesperançados. Ô meu pai, não cai não. Que isso é muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar outro. E Clarice, ela tira meu pescoço fora. Vai cair não. Orem para isso não cair. Glória a Deus. Nós acabamos de ouvir uma canção. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. No mês da juventude do ano passado, nós falamos sobre o tema Cristo e nada mais. E eu lembro que no primeiro domingo, o pastor Walter Júnior esteve aqui pregando, e ele falou algo que eu nunca mais vou esquecer, que é verdade. Eu fiquei refletindo. Ele disse o seguinte, ele começou a mensagem dele dizendo o seguinte: todo encontro que as pessoas tiveram com Jesus, elas de fato, realmente, nunca mais foram as mesmas. Sabe por quê? Porque todo encontro que alguém teve com Jesus é um encontro... Obrigado, Tuta. Não, pode deitar, isso. Eu dou meu jeito aqui. Eu sou cria de Luiz Antônio, eu me viro. Eu aprendi com ele, eu dou meu jeito. O pastor Walter Júnior, ele disse o seguinte: todos os encontros que Jesus teve com as pessoas eram encontros, quase assim que encontros cabulosos, porque as pessoas, elas não ficavam bem depois de se encontrar com Jesus, porque era um encontro assim tão profundo, que as pessoas ficavam realmente marcadas, ou elas eram profundamente confrontadas, ou elas eram profundamente confortadas, porque não tem como ter um encontro com Jesus e de fato você continuar a mesma pessoa. E quando ele disse isso, ele continuou: falar da suficiência de Cristo parece ser uma coisa simples, mas falar que Cristo é suficiente é muito complexo, em tempos em que parece que Cristo está na segunda prateleira, em tempos em que parece que Cristo não tem sido mais suficiente. E no capítulo 5 de Marcos, nós podemos ver alguns encontros que Jesus tem, e realmente, se pararmos para analisar, até mesmo em outros livros do Evangelho de Cristo, segundo João, segundo Lucas, são encontros realmente difíceis, complexos, que não tem como a pessoa permanecer da mesma forma. No capítulo 5 de Marcos, a partir do 35, diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, o nome dele era Jairo: não temas, ou não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Abrindo só um parênteses aqui, era comum de pessoas serem contratadas para chorar, para cantar músicas de lamento quando alguém morria. Isso era comum naquela época. Verso 39. Ao entrar, Jesus disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E de repente, aqueles que estavam chorando e alvoroçados, o que diz o versículo 40? Riram de Jesus. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Que a palavra abençoada do Senhor encontre lugar nos nossos corações e que sejamos abençoados também. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a Tua palavra, Jesus, encontre lugar aos nossos corações e venha multiplicar conforme o Teu querer, a Tua vontade. Que os nossos corações sejam sensíveis e que os nossos olhos e ouvidos sejam desagravados e abertos para contemplarmos a maravilha da Tua lei sobre nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já se deparou que quando você tem alguma urgência, algo muito importante que você precisa resolver na sua vida, quando você está desesperado para fazer algo, quando você busca algum socorro, quando você precisa falar com alguém de maneira urgente, imprevistos acontecem e começam a se levantar para lhe atrasar mais? Eu não sei se já aconteceu com você, meu irmão e minha irmã, mas geralmente quando eu mais tenho urgência em resolver alguma coisa, muitas outras coisas aparecem no meio do caminho. Por exemplo, quando eu estou com um horário apertado e eu preciso chegar num determinado local. Teve uma vez que eu tinha que fazer um pagamento muito importante no banco. E o banco, o expediente bancário se encerra às 16 horas. E eu olhei para o relógio, fiz aquele cálculo matemático rapidinho. Bom, em tantos minutos eu estarei lá. Mas só que eu não contava que na minha frente teria um engarrafamento, teria um acidente. E o desespero começa a bater, sabe? Meu Deus, eu preciso pagar essa conta hoje. Quanto mais eu estou com pressa, mais coisas acontecem para me atrasar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo, muitas vezes. E o texto de Marcos 5, vemos riquíssimos episódios que acontecem com Jesus e as pessoas que o cercam. Bom, para começar o capítulo, ele narra a história de Jesus curando o endemoniado. Jesus tinha curado um homem que sofria com uma legião de demônios. E ali os demônios foram para uma manada de porcos que caem no precipício e há uma confusão na cidade. As pessoas acabam expulsando Jesus, porque os porcos, aqueles que tratavam e cuidavam dos porcos, os proprietários, eles tinham aqueles porcos como fontes de renda. Então acontece um alvoroço e Jesus praticamente ele é expulso da cidade. Ao invés das pessoas ficarem felizes porque o homem tinha sido liberto,
As pessoas ficaram com raiva de Jesus porque Jesus, ao expulsar a legião de demônios sobre aquele homem, o endemoniado de Gadareno, as pessoas perderam a sua fonte de riqueza. O capítulo 5 também, em seguida, ele traz uma situação que Jesus entra no seu barquinho, sai dessa cidade, volta para Cafarnaum, que era o seu QG ministerial, a sua base, e uma grande multidão, como sempre, cercando Jesus. Jesus não conseguia andar porque as pessoas apertavam Jesus, as pessoas queriam falar com Jesus. E de repente Jesus para e diz a seguinte frase que eu e você conhecemos muito bem essa história: de mim saiu virtude. Os apóstolos, os discípulos, eles falam, mas todos tocam no Senhor. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Mas é curioso que no meio desse caminho, um pai desesperado, um homem muito bem conceituado, diga-se de passagem, na sociedade, o chefe da sinagoga, dos chefes da sinagoga, um homem rico, de alta relevância econômica e social, ele desesperadamente, ele chega até Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, e o texto vai dizer que ele suplica para que Jesus vá na casa dele. Ele pede, suplicando insistentemente que Jesus vá na casa dele porque a filha dele está doente. Percebe-se que esse homem, ele tinha pressa, ele tinha urgência. Mas como eu disse, parece que quando estamos com pressa, imprevistos acontecem no meio do caminho. E no texto diz que enquanto Jesus ainda falava com outras pessoas, após de ter dialogado com aquela mulher que sofria há 12 anos com aquele fluxo terrível, com aquela hemorragia, aquele homem desesperado, isso não está no texto nem em Lucas e nem em Marcos, mas eu imagino, porque eu me coloquei no lugar daquele homem. Se eu tivesse que me jogar aos pés de Jesus, desesperadamente, para ele passar na minha casa, para ele curar o meu filho, eu iria ficar irritado. Meu Deus, deixa Jesus andar, porque ele tem que chegar logo na minha casa. Imagine aquele homem assim, com seu coração apertado e olhando, e as pessoas impedindo Jesus de se locomover, há muita gente, e Jesus para, cura a mulher do fluxo de sangue, os discípulos cansados, e ele tinha pressa. E a pressa faz com que ele tenha um senso de urgência. Até que chega um mensageiro da casa de Jairo e dá a notícia que ele não queria ouvir. A sua filha morreu. A sua filha está morta. E eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos dignos de observação. Em primeiro lugar, o desespero de Jairo levou-o a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente. Aquela menina era a única filha dele. Lucas vai dizer isso no capítulo 8. Mas em Marcos traz que ela tinha 12 anos. E segundo o costume da época, uma menina judia, ela se tornava mulher perante a sociedade aos 12 anos. Essa menina provavelmente estava vivendo essa experiência, aprendendo ali com a sua mãe. Mas a vida dela foi interrompida precocemente, ela ficou doente, era como fosse uma flor que seca antes mesmo de desabrochar plenamente. Todos os outros recursos de Jairo haviam chegado ao fim, então Jairo busca a Jesus com profundo senso de justiça. Às vezes, quando estamos desesperados, nós procuramos Jesus com um senso de urgência. Falei justiça, corrijo, com um senso de urgência.
O sofrimento muitas vezes faz com que procuramos a Jesus com um senso de urgência. Senhor, por favor, se for possível hoje, traz a resposta da cura hoje, traz a bênção hoje, traz o filho de volta hoje, porque nós estamos desesperados. Muitas vezes, o sofrimento que estamos passando é o que pavimenta o nosso caminho a Deus. As aflições desta vida tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos levam até Jesus. Jairo crê que se Jesus fosse com ele, e ele lhe impusesse as mãos sobre sua filha, a sua filha seria salva. Porque é isso que ele fala. Ele se joga aos pés de Jesus, e ele fala, vai lá em casa, coloque as mãos sobre a minha filha. Isso você pode ler a partir do versículo 21, 25, do capítulo 5. Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou-o a transpor barreiras para ir a Jesus. E Jairo venceu duas barreiras para ir a Jesus. Primeiro, a barreira da sua posição. Jairo era um chefe da sinagoga, um líder da comunidade. E para quem não sabe, a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, para ler os salmos, para ler os profetas, Isaías. Você lembra daquele episódio quando Jesus entra na sinagoga e ele cita Isaías? Jairo era responsável pelos serviços religiosos, ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos da escritura, administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. Era um homem respeitadíssimo. O líder da sinagoga era um dos homens mais respeitados na comunidade. Mas nem isso, nem sua posição econômica e social livrou Jairo do sofrimento. Jairo era rico, influente, mas isso não impediu que a enfermidade chegasse à porta de sua casa. Hoje mais cedo, nós fomos abençoados pela reflexão que a pastora Cris trouxe a nós, e um dos tópicos da reflexão dizia o seguinte: coisas desagradáveis e trágicas também acontecem com aqueles que são fiéis a Deus. Eu não queria trazer uma má notícia para você, mas eu não posso chegar aqui e prometer um evangelho onde você vai viver uma redoma, onde você não vai sofrer. Porque coisas desagradáveis e trágicas também acontecem com aqueles que são fiéis a Deus. Nós que fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus, nós não estamos isentos do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas tudo posso suportar, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra para o seu coração nessa noite é que tudo nós podemos, tudo você pode, meu irmão, suportar, porque é Cristo quem te fortalece. E nós estamos aqui falando de um contexto muito curioso, porque a essas alturas os escribas e os fariseus já comunavam ali, já mancomunavam com os herodianos para matarem Jesus. As sinagogas já estavam fechando as portas para o mestre da Galileia. Os líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça à religião judaica. E Jairo rompeu com tudo isso. Jairo precisou romper com seus dogmas e com medo das críticas, com medo até mesmo da retaliação de alguns de seus superiores para chegar a Jesus. Sabe por quê? Porque o desespero nos traz senso de urgência.
Em terceiro lugar, o desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés de Jesus. Jairo humilhou-se aos pés de Jesus. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que ele. Ele não apenas suplicava a Jesus, mas o fez com insistência. Jairo cria que só Jesus tinha poder para salvar a sua filha, para levantar a sua filha daquela situação. A fé que Jairo possuía era a chave para que a sua filha fosse salva. E meus irmãos, eu abro outro parênteses aqui, porque quando nós falamos de fé, nós falamos de igreja. Porque não temos como viver fé fora da nossa comunidade de fé. Não temos como viver fé, não temos como exercitar a nossa fé, crescer espiritualmente fora do corpo. A fé, ela não vive de maneira solitária. A fé, ela vive nesse ambiente aqui, onde somos ligados uns aos outros. Por exemplo, quantos filhos retornam à casa do Senhor, porque quantas mães estão de joelhos? Quantos filhos retornam à casa do Senhor, porque quantos pais aqui estão de joelhos? Quantas pessoas são alcançadas pela graça e são curadas pelo Senhor Jesus, porque a igreja está de joelho? Então a fé, ela é um exercício comunitário. Não pense que na sua casa você vai fortalecer a sua fé, porque não vai, meu irmão. Você tem que estar ligado. Você tem que estar junto. Você tem que estar ligado, em corpo, em unidade, alimentando e sendo alimentado. Porque na casa do Senhor nós damos de comer também. Nós não viemos apenas para ser alimentados. Tem muita gente que gosta de postar no Instagram: vim para casa para agradecer, só para pedir. Ah, meu irmão, se nós soubéssemos realmente o real motivo, quando o apóstolo Paulo vai dizer que todos reuniam e que não eram para deixar ninguém de fora, principalmente os órfãos e as viúvas, e ainda assim nós devemos partilhar, é justamente sobre isso. Porque aqui é um ambiente onde você se doa e a sua dor pode curar e abençoar a vida de outra pessoa. Então não pense que você vem para cá apenas para receber, você vem para cá para ser de alimento também. Você vem para cá para abençoar. Quantos irmãos que são vitoriosos em suas lutas, ao encontrarem outros irmãos que estão passando pelas mesmas lutas, compartilham da mesma dor, compartilham de um abraço, compartilham de uma palavra. Hoje, como pastor de jovens e adolescentes, posso escutar de algumas histórias e dizer para eles: eu também já passei por isso. Eu já vivi isso na minha casa com os meus pais. Eu sei muito bem qual é a sua dor, eu sei o que você está passando, e isso só acontece num ambiente igreja. Isso que é viver em fé, é partilhar. Não é qual é o meu pedaço, mas sim a preocupação se todos estão sendo alimentados. Consegue compreender? Jairo cria que Jesus podia curar a sua filha. Jairo cria, ele tinha fé que só Jesus poderia curar a sua filha. Quantos filhos agora, longe do caminho do Senhor, o Senhor Jesus tem livrado da morte por causa da fé de muitas mães que dobram os seus joelhos. Quantas vidas sendo alcançadas. Que nós possamos cada dia mais exercitar a nossa fé em comunhão, porque é assim que a nossa fé cresce. Mas o que eu quero também poder destacar neste texto com os irmãos nessa noite
essa afirmação que eu quero compartilhar com você. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Jesus vai com você, levando esperança para o seu desespero. Essa é uma noite que você pode dizer assim: Jesus, vem comigo, porque o Senhor é a esperança para o meu desespero. E aqui eu quero destacar 6 pontos, e eu prometo ser breve. Primeiro, quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele sempre se importa com a nossa dor. Ele se importou com aquele homem possesso. Lembra que eu falei do endemoniado de Gadara, que está lá no início do capítulo 5? Jesus se importou com a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Jesus se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Não sei qual é o cenário que você vive na sua casa. Você que está aí participando conosco, ouvindo essa palavra, eu não sei qual é a sua realidade, qual é o cenário da sua casa. Se é um cenário de confusão, se é um cenário de violência, se é um sentimento de abandono. Jesus, Ele se importa com você. E quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. O segundo ponto é que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos dele. Algumas vezes, de fato, parece que Jesus está atrasado. Parece que Jesus não vai chegar a tempo. Quem lembra da história quando Jesus chegou à aldeia de Betânia? Lázaro estava sepultado havia quantos dias? 1 dia, 2, 3, haviam 4 dias. Havia 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, ela foi falar com ele: se o Senhor estivesse aqui. Mas o que aconteceu? Jesus levantou Lázaro da sepultura. Nada apanha Jesus de surpresa, meu irmão e minha irmã. Nada atrasa e nada pode frustrar os propósitos divinos do Senhor Jesus para a sua vida. Os impossíveis dos homens são possíveis para Jesus. Quando Ele parece atrasado, é porque está fazendo algo melhor e maior para a sua vida e para a sua casa e para a sua família. Terceiro ponto é quando Jesus vai conosco, não precisamos temer mais notícias. Jairo recebe um recado de sua casa e o mensageiro diz que a sua filha morreu. Agora é tarde, não adianta mais, né? Não adianta mais Jesus ir, porque a menina morreu. Há esperança para os vivos e nenhuma esperança para os mortos. O que Jesus vai fazer lá se ela já morreu? Se a perspectiva era que Jesus chegasse e evitasse que ela morresse. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer. O que Ele disse para Jairo? Não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. A morte é o rei dos terrores. A morte traz medo nas pessoas. Tem crente que tem medo de morrer. Existe isso? Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Tem um negócio desse? Existe um negócio desse? Nós não devemos ter o medo da morte. Sabe por quê? Porque Jesus já matou a nossa morte. Você conseguiu compreender?
Não tenha medo da morte, porque Jesus já matou a nossa morte, e em breve Ele chamará o nosso nome, e nós ressuscitaremos, teremos um corpo glorificado, e o adoraremos em espírito, para sempre adoraremos com corpo glorificado, totalmente transformado, numa terra que Ele preparou antes da fundação do mundo, para todo sempre. As chaves da morte estão nas mãos de Jesus. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícias. Quarto ponto, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Os que estão ali lamentando, aqueles que informaram Jairo e os próprios pais da criança sabem que ela está morta. Mas o que Jesus disse? Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Pois aqueles que estão no Senhor, a morte não tem poder. A morte não tem poder. Do ponto de vista de Deus, a morte é um sono para o qual há um despertar. No quinto ponto, quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Para Jesus não tem causa perdida, meu irmão e minha irmã. Ele dá vista aos cegos, Ele levanta os paralíticos, Ele purifica os leprosos, Ele liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra ao meu e ao seu respeito vem da boca do Mestre, do Autor da vida, de Jesus. Eu falei isso aqui na semana passada, e eu vou repetir. Eu aprendi que quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, o que ele fala? Defunto da cova número 5, vem para fora. É assim que está escrito? Como que ele fala? Lázaro, vem para fora. Por que ele fala Lázaro, vem para fora? Porque imagine se Jesus falasse, defuntos, vem para fora. O que ia ser uma rebelião de defunto, e ele levantar defunto da cova de lá, da cova de cá, da cova lá dos fundos, da cova da frente. Mas Jesus, ele chama pelo nome. Ele fala pelo nome. Hoje é seu dia, Lázaro. Lázaro, vem para fora. E esse dia chegará para nós também, que ele falará o nosso nome. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus vai conosco, o sexto e último ponto, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Marcos registra que imediatamente, quando Jesus fala, Talita cumi, a menina se levantou e começou a andar. A ressurreição restaurou tanto a vida quanto a sua saúde. Nenhum resquício de mal, nenhum resquício de doença, nenhum vestígio de preocupação. O milagre foi completo. A vitória retumbante, a alegria indizível. O choro da morte é transformado na alegria da vida. Coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco, e só Ele tem o poder de transformar um cenário de morte em alegria. E quantos irmãos nós temos aqui em nossa igreja
que sinalizam que a última palavra vem de Jesus? Quantos irmãos são testemunhas vivas, cartas vivas, em que podemos ver que Jesus modifica e o cenário de morte se transforma em risos de alegria? Quantos irmãos? Talvez, enquanto eu falava aqui, você já lembrou de alguns. A irmã, o irmão. Quantos irmãos? Quantos irmãos que quando nós olhamos e nós pensamos, por que eu reclamo da minha vida? Hoje mais cedo, enquanto a tia Inácia orava aqui, eu falei isso lá na EBD para os jovens. Às vezes a gente deixa de vir para o SNP, para a EBD, porque está chovendo. E a tia Inácia, ela está aqui todo domingo. Vocês conhecem a história da tia Inácia? Eu falei isso para eles. Olha essa inspiração. Galera, pega isso. Enquanto eu estava aqui, eu vi minha mãe saindo, eu fiquei acompanhando, falei, minha mãe está indo aonde? Jesus, Jeová. Ela foi ali abraçar minha tia. A minha tia Zete nunca deixou de me mandar uma mensagem. Ela foi uma tia que não virou as costas para mim. E recentemente, nós oramos pela tia Zete, a pastora Cris trouxe aqui. Nós oramos por ela. A tia Zete recebeu um diagnóstico. E ela falou ali no meu ouvido, eu estou 100% curada. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o teu cenário nessa noite? O que te impede de exercitar a tua fé? A última palavra vem do Senhor Jesus ao teu respeito. Será que são as circunstâncias que parece que está atrasando Jesus? Hoje mais cedo nós refletimos sobre isso. Eu falei, pastora, parece que a senhora sabe do meu esboço. Porque perguntamos, Deus, onde você está? Deus, onde você está? Onde o Senhor está? Que não vê. Onde o Senhor está? A gente olha para o nosso país e fala, Deus, onde você está? A gente olha para tanto jovem, tanto adolescente se perdendo, indo em conversa fiada de gente endemoniada, a gente pergunta, Deus, onde você está? A gente olha tanta família se desfazendo, é tanta tragédia, e a gente pergunta, Deus, onde você está? Eu já fiz essa pergunta, Deus, onde você está? Tia Zete, eu acho que a senhora também já perguntou, Deus, onde você está? Nessa noite Ele está aqui e Ele tem uma palavra que pode mudar a minha e a sua vida. Ele está aqui. Porque quando há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Quando nós nos humilhamos, Ele escuta a nossa oração. Quando nós clamamos, Ele escuta a nossa petição. Os seus ouvidos não estão tampados, a sua mão não está encolhida, para que possa salvar, para que não possa agir, para que não possa restaurar. Será que nessa noite você entrou assim, perguntando, Deus, onde você está? As pessoas zombam de mim, zombam da minha reputação. O médico diz que não tem mais jeito, o juiz diz que não tem mais jeito. Eu preciso trabalhar, minha despensa está vazia, a dor aperta, a minha depressão parece que vai me consumir. Onde você está? A resposta dele é a mesma que ele falou para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça.
medite nisso aqui. Senhor, não foi tão fácil te encontrar aqui. Minha filha está lá em casa, quase morrendo. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Yeah. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Oh, Jesus. Passa lá em casa, no quarto do meu filho, com as amizades dele. Passa lá em casa, no meu casamento. Passa lá em casa. Passa lá em casa. Visite os sonhos que parecem que morreram, os planos. Passa lá em casa e traz de volta a alegria que se foi. Passa lá em casa, Jesus. Mas não seja uma visita, faça morada. Vá lá para minha casa, mas fica lá. Porque a casa que um dia te reconheceu não consegue mais viver sem a sua presença. Passa lá em casa, Jesus. Eu sei que é isso que você quer. Eu sei que essa é a sua oração. Mas eu quero te fazer um convite. Jairo, ele abriu mão da sua posição, das críticas que ele poderia receber. Ele é chefe de sinagoga, ele não estava nem aí. Ele queria salvar a filha dele. Ele queria salvar a filha dele. E quando ele vê Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Ele tinha urgência. E ele sabia que só Jesus. Porque Jesus é a esperança do desesperançado.
Aqueles que são fiéis ao Senhor Deus não estão isentos do sofrimento e das tragédias deste mundo. Mas que tenhamos bom ânimo, porque na cruz do Calvário Ele já venceu todas essas coisas. E eu quero lembrar isso a você nessa noite. Será que assim como Jairo, você não tem que sair do seu lugar, largar a sua posição social, largar seu status, deixar de lado o seu orgulho e vir ao altar do Senhor e dizer: Senhor Jesus, passa lá em casa. Senhor Jesus, passa lá em casa. Senhor Jesus, só Tu tens poder, passa lá em casa. Só Tu tens poder para trazer de volta o sonho. Só Tu tens poder para trazer de volta a alegria. Só Tu tens poder para trazer a paz que excede todo entendimento. Passa lá em casa. Eu preciso de Ti, Jesus. Jesus só foi na casa de Jairo porque Jairo fez isso. Ele não invade casa de ninguém. Jesus não invade espaço de ninguém. Mas Ele nunca, 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 jamais rejeitará um pedido, jamais rejeitará um quebrantado de coração. Se você falar: Jesus, vai para minha casa. Será que alguém aqui nessa noite quer falar isso para Jesus? Eu convido você, meu irmão, corajosamente, a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Talvez há alguém na sua família que precise disso, do seu posicionamento, precise da sua coragem. A fé de Jairo é que foi possível que Jesus salvasse a sua filha, ressuscitasse a sua filha. Talvez você seja a resposta. Talvez você seja a resposta de um ente querido, de alguém do seu trabalho, de algum amigo, de algum irmão na sua família. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Vamos exercitar a nossa fé juntos. Vamos exercitar a nossa fé juntos. Há alguém aqui nessa noite que queira dizer: Senhor Jesus, passa lá em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Flui. Passa lá em casa. Passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. A morte não tem poder sobre a sua vida. A última palavra não vem das circunstâncias. A última palavra não vem do desengano médico. A última palavra não vem de uma estrutura política. A última palavra não vem do homem mais rico do mundo. A palavra que nos move é a palavra de Jesus. É a palavra que sai da boca dele. E nós cremos que o autor da vida está aqui nessa noite. Nós cremos que fonte de águas vivas estão jorrando aqui nessa noite. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Se coloque de pé. E nós vamos orar.
nós vamos interceder. Vamos encerrar fazendo este momento de intercessão, este momento de clamor, e dizer: Senhor Jesus, está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Ele disse: lançai sobre mim as vossas ansiedades, que eu vos aliviarei. Ó Senhor, o Senhor nos ama, que o Senhor trocou de lugar com a gente. O Senhor nos dá o teu fardo que é leve, porque o Senhor na cruz do Calvário já pagou todo o preço, levando o nosso pesado fardo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Há um ambiente de cura aqui nessa noite. Há um ambiente de libertação, de restauração. E se você aí disse: Jesus, vai para minha casa hoje, fica comigo, fica com a minha semana, fica comigo, Senhor. Não desgruda de mim, Senhor. Senhor Jesus, fica comigo. Ah, você pode ter certeza que Ele vai. Pode parecer atrasado, pode parecer que Ele não se importa com a tua dor, mas Ele vai. Ele vai. E no tempo do Senhor, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Porque nós não devemos ter medo, nós devemos apenas crer. Nós devemos apenas crer. Bendito Deus, amado Pai, contempla os corações nessa noite. Que o Senhor venha contemplar o coração que chora. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita um quebrantado coração. A tua palavra diz que o Senhor se importa com a nossa dor. Nós somos tão pequenos, Senhor. Nós somos o teu povo, como uma galinha que esconde os seus filhotes debaixo das tuas asas. O teu povo nessa noite te pede: Senhor, nos esconda debaixo das tuas asas. Nos protege, Senhor. Cuide de nós. É no teu altar, Senhor. É diante de ti. É nos teus pés. É nos teus pés. Porque nós não temos recursos. Nós não temos forças. É nos teus pés. É na tua cruz. Porque assim como a filha de Jairo, ao ouvir aquela notícia que a filha dele já estava sem vida, muitos estavam lamentando, muitos estavam pranteando, porque acabou. Foi assim também quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Muitos disseram: acabou, a nossa esperança morreu. Pedro, João, todos voltaram a pescar: acabou. O inferno se levanta em festa porque a esperança morreu. Mas o Espírito que soprou em Gênesis 1 foi o que levantou Jesus entre os mortos. E é o que está aqui em liberdade nessa noite, trazendo vida, chamando pelo nome, trazendo uma razão, dando propósito, liberando a unção. O Senhor está aqui dizendo: levanta, levanta, levanta. O Senhor chama à existência aquilo que ainda não existe. O Senhor traz à realidade aquilo que ainda não é realidade. Pois só tu tens poder para fazer isso. Só o Senhor é a nossa esperança. Não há outro. Não há outro, não há outro. Não há outro nome. Não há outro nome. Não há outra pessoa. Só o Senhor Jesus. Por isso esses irmãos que estão aqui, Senhor, estão dizendo: Senhor Jesus, mexe na estrutura, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, traz vida. E nós cremos que o Senhor
está a nossa direção. O Senhor está nos abraçando a nossa direção. Contempla, Senhor, os corações dessa noite. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E nós cremos, nós podemos contemplar as provisões do Senhor já acontecendo sobre nós. Nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem voltar aos seus lugares. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos fazer essa oração final. Receba a bênção do Senhor. Que sobre a sua semana, sobre a sua vida, sobre a sua família, o Deus da esperança possa abrir as janelas de bênçãos e derramar sobre a sua vida uma chuva poderosa, onde você seja cheio do Espírito Santo, onde você transborde mais e mais do Senhor. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de resposta, uma semana de provisão, em nome de Jesus. E agora o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e suficiente de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo espalhado pela face da terra, de maneira muito especial com esses irmãos que vieram aqui à frente, dizendo: Senhor, passa lá em casa, fica comigo, Senhor. De maneira muito especial com todos os membros da primeira igreja batista em Pebetá, porque nós dizemos que só o Senhor Jesus é esperança para o desesperançado. Só o Senhor Jesus é a única, exclusiva, totalmente única esperança. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, desde agora e até o dia de Cristo Jesus. E toda a igreja concordando, diga amém. Amém. O abraço cura, você sabia? Então abrace e seja abraçado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, eu vou ficar nessa porta aqui, porque nós temos a nossa festa. Eu estarei aqui na lateral. Pode fechar aí, meu irmão, que eu quero abraçar você. Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.